Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então vamos falar um pouco de Xamarin agora para vocês, tá? Antes, falar um pouco de mim. Meu nome é Valério Ferreira, eu sou Xamarin Group Leader em São Paulo, tá? E também organizador do Develops SP. Develops SP é um grupo que a gente criou lá em São Paulo, com várias tecnologias, tá? Não necessariamente Microsoft ou Xamarin, mas eu cuido mais de duas áreas que são três, na verdade, né? Um pouco de Xamarin, Azure e o WP. São as áreas que eu organizo eventos lá em São Paulo. Tá? Também sou Microsoft MVP e Xamarin Certified Mobile Developer. Se precisar entrar em contato comigo, aqui meu Twitter e meu e-mail, fiquem à vontade, tá bom? Xamarin tem sido um assunto corrente ultimamente, depois que a Microsoft comprou essa empresa, tá? Xamarin já tem mais ou menos 5 anos, e depois que a Microsoft comprou, né, ela ficou gratuita, antes era relativamente caro, tá? Tinha que pagar $1.000 por usuário, por plataforma, por ano, né? Agora, além de ser gratuita, ela virou open source também, tá? E qual é o objetivo de Xamarin, tá? O objetivo de Xamarin é que as pessoas consigam desenvolver aplicativos para Android, para iOS, utilizando C#. Basicamente isso. Nada demais, além desse intuito que tem a plataforma. Tá? Alguém de vocês programa em mobile? Xamarin, alguém programa? Ninguém? Tá bom. iOS? Android? Poucas pessoas, tá? Existem duas maneiras de desenvolver aplicativos para plataformas móveis, né? As pessoas convencionaram de nativo e híbrido. Quem acha que Xamarin é híbrido, levanta a mão. Quem acha que Xamarin é nativo? Tá, a maioria das pessoas levantaram a mão. Então é isso mesmo. Xamarin é nativo, tá? Por que Xamarin é nativo? Xamarin, a gente tem acesso a todas as APIs do SDK das plataformas, certo? Então, o Google lança o SDK do Android, coloca lá trocentas instruções, e a gente tem acesso a essas instruções, inclusive a maneira de desenvolver com o Xamarin Android, tem que conhecer o Android para poder programar, toda a estrutura dele. O iOS é a mesma coisa, tá? O Xamarin, ele acessa o SDK do Android, por isso precisa ser do iOS, desculpe, por isso que precisa ter um Mac, por isso que precisa ter o Xcode, porque a gente só está fazendo um caminho para chegar no Xcode, que o Xcode é que vai gerar o aplicativo para a gente, tá bom? E Xamarin vem aqui, eu falo que vem em dois sabores, porque tem o Xamarin tradicional, que foi o que começou, tá? Então, o primeiro objetivo do Xamarin era ajudar os profissionais que desenvolvem C# a programar, a desenvolver aplicativos para iOS utilizando C# em vez de Objective-C. Objective-C é uma linguagem muito complexa para se programar, tá? Ela é bem estranha até às vezes, para quem não está acostumado, ela é muito estranha. Então, o Xamarin começou com isso, chamava-se Monotouch, tá? Aí depois de terminar essa primeira etapa para iOS, eles fizeram para o Android, chamava Monodroid, e aí surgiu o Xamarin tradicional, que virou Xamarin iOS e Xamarin Android. Depois, uns 2 anos atrás, mais ou menos, eles começaram a trabalhar no Xamarin Forms. Porque qual é o problema de desenvolver Xamarin Android e Xamarin iOS? Eu tenho que desenvolver as telas individualmente. Então, eu uso storyboard no iOS, uso todo aquele XML no Android, e os dois são completamente diferentes, certo? O que a gente conseguia aproveitar é aquele código que não fosse tela. Então, eu tenho uma tela nas duas plataformas, num botão login, por exemplo. Toda a tela, toda a estrutura, eu teria que fazer separado. A ação do botão login eu poderia aproveitar. Então, o que a gente fala que o back-end do aplicativo eu posso reaproveitar nas duas plataformas, mas as telas eu tenho que refazer. Aí surgiu o Xamarin Forms, tá? Que ele pega uma única tela e a gente consegue nessa única tela trabalhar nas duas plataformas, tá? Ele continua acessando os componentes nativos de cada plataforma, normal, ele não chegou, ele não cria
camada adicional, nada disso. O código é o mesmo, o código gerado, mas ele faz com que a gente escreva as telas utilizando uma outra tecnologia chamada XAML, tá? Que é muito prática, é muito legal. Então, são as duas maneiras de desenvolver para Xamarin, ok? Eu vou mostrar aqui agora um código para vocês, tá? Está no GitHub, certo? Esse código aqui é um código que eu uso para treinamento, tá? Para mostrar às pessoas como é que se programa em Android e em Android utilizando os Xamarin. São telas básicas, algumas coisas de navegação. Eu vou mostrar para vocês aí agora, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida antes de começar a ver código? Então tá, vamos lá. Então, o que acontece? Quando a gente faz um aplicativo em Xamarin Forms, a gente está querendo usar uma coisa comum, tá? Então, vamos supor, não tem checkbox no iOS. Então, o Forms não tem checkbox. Mesma coisa, não tem o FAB, que é aquele Float Action Button, do Android nativamente no iOS. Então, o Xamarin Forms também não tem isso. Existem duas maneiras de incluir componentes nativos na plataforma que a gente está fazendo. Tá? Tipo, não quero incluir um checkbox no aplicativo feito para iOS. Não funciona. Tá? Ele vai funcionar, mas o usuário vai achar muito esquisito aquele quadradinho com xizinho em vez de usar um switch. Entendeu? Não fica legal para o usuário, a experiência do usuário fica ruim. Então, existe o que chama de custom renders, tá? Que eu consigo criar uns componentes direto do Android, por exemplo. Então, conseguiria colocar um FAB no Android, conseguiria colocar o checkbox no Xamarin Forms normal para uma aplicação feita em Xamarin Forms, mas isso só seria executado no Android. Tá? Isso eu consigo. E existe uma outra alternativa que eles lançaram agora, que como é que é o nome, Ângelo? Native Embedded. Tá? Então, dentro do XML, eu consigo dizer, coloca o FAB aqui, coloca um checkbox no iOS, coloca aquele componente que eu esqueci o nome, de seleção em cima lá do iOS, me fugiu o nome. Não, Não, é segment, alguma coisa assim, tá? Esse eu consigo colocar ele dentro da aplicação iOS, dentro do XML. Se estiver rodando no iOS, ele coloca esse cara, se não estiver rodando, ele não coloca, entendeu? Então, consigo ter uma aplicação com mais recursos para a plataforma, tá? Só que tem que tomar cuidado para não colocar muita coisa e acaba perdendo a vantagem de com uma única tela rodar em várias plataformas, tá bom? Tá legal. Pessoal, a mesma coisa, tá? Se alguém tiver uma pergunta, levanta a mão aí que eu vou até aí, para o pessoal poder também ouvir quem estiver remoto ali, tá? Eu tenho uma pergunta. Por exemplo, eu consigo criar bibliotecas usando o Xamarin? Bibliotecas... Por exemplo, vamos supor um caso, tá? Eu tenho um serviço e eu quero abstrair esse serviço, REST, por exemplo, prover classes de domínio e tudo mais. Só que eu não quero ter que fazer isso para todas as 3 plataformas aí. Eu quero fazer uma biblioteca só e, digamos assim, disponibilizar um pacote para cada um deles, mas o código para mim ser o mesmo. Teria como? Então, é isso que acontece, tá? A gente faz as chamadas, a gente está usando C#, então a gente vai usar o HTTP Client como classe que conecta ao serviço, seria isso? Então, tu tem um serviço REST, um servidor REST rodando lá, e tu tem um código C#, tá? Executando o HTTP Client, e esse HTTP Client chama um serviço lá, faz uma chamada, alguma coisa. Esse código é o mesmo que a gente coloca nas 3 plataformas. Então,
tu vai criar ou uma DLL, no caso, pode criar uma PCL, pode criar um Shared Project, alguma maneira de compartilhamento de código compartilhado e rodar em todas as plataformas que o Xamarin roda. Tá? Então, tirando tela, tá? No caso do Xamarin Android e Xamarin OS, todo o restante do código é compartilhado. Tá? Tu não compartilha interface, a não ser no Xamarin Forms, mas o restante é tudo compartilhado. Então, se eu fizer como eu falei, o cara clicou num botão para fazer o login. Dali para frente, o que a ação do login faz é o mesmo código para qualquer plataforma. Tá bom? Então, aqui, para quem já conhece Android, tá? Esse aqui é um projeto em Android. Tá? Em Android tem uma pasta chamada Resources, certo? E lá a gente coloca animações, imagens, layouts, menu, outras imagens e por aí vai. Tá? Tudo que está nessa pasta aqui é exatamente igual, independente se eu estou usando o Xamarin para desenvolver ou se eu estou usando o Android Studio. Certo? É igual, não muda absolutamente nada. A única diferença é que o Xamarin Studio, no caso do layout, ele coloca aqui a extensão HTML em vez de XML. Tá? Isso aqui é porque, para ele, quando eu clicar nesse cara e for abrir o editor responsável por ele, ele não abriu um editor de XML normal. Se tiver um A na frente, ele sabe que é Android e vai abrir o editor visual do Android e não o XML normal de arquivo. Tá? Então, quando nós programamos para Android, em Android Studio, por exemplo, a gente tem esse mesmo cara, esse mesmo conteúdo, mesma informação. O que muda, então? Muda na hora que eu crio a minha activity. Tá? Então, aqui, o Android, ele tem como entidade principal as activities, tá? Que são as telas que a gente está trabalhando. Então, toda vez que a gente quer criar uma tela, a gente cria uma activity. E hoje em dia a gente usa App Compact Activity como a classe a ser dada, porque ela traz compatibilidade do Material Design até as plataformas mais antigas que só acontecia da API 21 em diante, certo? Esse código aqui é muito parecido com o código em Java, por exemplo. Eu tenho a mesma coisa, tenho uma App Compact Active, vou herdando e vai fazendo o código, tá? A primeira coisa que no método, mesma coisa, em Java eu tenho um create, aqui eu tenho um create. As mesmas classes, os mesmos métodos, a mesma sequência em funcionamento de um aplicativo iOS no Android Studio ou no Xamarin é exatamente igual. Tá? Então eu sobrescrevo a minha classe onCreate e aqui eu chamo setContentView, que vai lá no meu recurso de layout. Aqui no Android muda um pouco o nome, coloca um R, alguma coisa assim e tal. E aqui eu estou especificando o layout que eu vou abrir. Tá? Aqui, mesma coisa, tem o Find View by ID, certo? Em vez de eu fazer um cast, eu coloco um generics aqui no meio. Tá? Ele vai lá, me procura no arquivo de recurso, o botão que tem esse ID, e aqui ele está fazendo o evento do botão, que também é um pouco diferente. Aqui é um pouco diferente do Android convencional, tá? Que ele usa a parte de eventos que existe no C#, certo? Então fica bem mais fácil de trabalhar, é um código bem mais limpo, tá? E eu ainda poderia colocar aqui, eu não tenho nenhum exemplo nesse caso hoje, de colocar await async await, certo? Que aí eu conseguiria fazer um código que acessaria, chamaria um serviço REST, sem eu ter que criar alguma outra coisa mais difícil, que ele já muda de thread, ele sai da thread de UI, vai para a thread de código, gera um negócio, sem travar minha tela, sem problema nenhum. Tá? Então, basicamente, isso aqui é um aplicativo que a gente faz para Xamarin Forms, para Xamarin Android, desculpe. E é exatamente a mesma coisa que um projeto em Android. Tá? Não tem muita diferença, certo? Por isso, é importante conhecer Android para programar em Xamarin Android, tá? Então, qual é a vantagem do Xamarin? O Xamarin, ele faz com que nós possamos programar em C#, independente da plataforma, tá?
e que nós consigamos compartilhar esse código C# entre as plataformas, certo? Então, a gente tem uma linguagem comum e um código compartilhado. Então, eu não preciso reescrever chamadas usando o Java e depois reescrever chamadas a serviços usando o Swift. Tá? Basicamente é isso. Uma outra grande diferença com o Xamarin Android para o Android convencional é que o Android e o Xamarin, a gente não tem as bibliotecas que são comuns para quem desenvolve com Android Studio. Retrofit, Butter Knife, Dagger, certo? Esses caras não existem no Xamarin Android. Então, a gente tem que usar outras bibliotecas para fazer esse serviço. Por exemplo, aqui eu estou usando o FindView by ID. Isso aqui a gente não usaria no Android Studio, a gente usaria o Butter Knife para fazer esse cara. No Xamarin existem alguns frameworks, tá? A gente trabalha muito com MVVM, certo? E tem um cara chamado MVVM Cross, que eu tiro esse cara daqui, lá no meu XML eu coloco um binding, mesmo no XML mesmo, que ele vai me fazer esse vínculo do botão aqui no meu código com o botão do arquivo de layout. Ok? Alguma pergunta? Tranquilo? O Xamarin Studio ele já tem em todas as plataformas? Ele já tem no Mac, no Linux? Então, no Linux não tem. Tá? Tem o Mono Develop, mas não está funcionando ainda para trabalhar com Xamarin. Então, a gente só consegue desenvolver para Xamarin usando ou Windows ou Mac. Tá? No Mac, a gente tem o Xamarin Studio, que vai ser substituído em breve pelo Visual Studio for Mac. Tá? A verdade é praticamente o mesmo cara. Né? Depois eu vou mostrar aqui o Visual Studio for Mac. É uma evolução desse cara. Tá? E aí, no Mac, eu consigo desenvolver para Android e para iOS. Certo? Eu não consigo desenvolver para Windows, porque não tem compilador. Por enquanto, está entrando o Netcore aqui, mas compilar para Windows mesmo, tipo Windows 10, eu não consigo. Certo? E no Windows já acontece o contrário. Né? Eu consigo compilar para Android, para Windows, mas não para Mac. Tá? E lá posso usar o Visual Studio. Até a compra da Microsoft, a Xamarin ser comprada pela Microsoft, tá, o Visual Studio ele não era liberado para todo mundo e existia o Xamarin para Windows. Tá? Então, quando a Microsoft comprou a Xamarin, ela até tem para baixar, mas ela não recomenda que se use o Xamarin para Windows e use o Visual Studio. Então, a ferramenta oficial de desenvolvimento para Windows é o Visual Studio. Certo? Só ia perguntar mais uma coisa, a partir do layout muda muito ou é parecido? Não, eu já vou mostrar agora os layouts aqui. Valeu. Tá? Então, a gente viu que essa parte de código, certo? Ela muda pouco em relação ao Java convencional. A diferença é que eu saí do Java e entrei no C#, certo? E tem algumas vantagens do C# que, tipo, a partir de eventos, acho que simplifica mais o desenvolvimento, apesar de ter algumas coisas mais recentes no Android Studio, tá? Então, vamos agora para os arquivos compartilhados lá, que são exatamente iguais, tá? Então, esse cara aqui, ele está chamando o Base Activity como meu layout aqui. O Xamarin, ele vem com editor visual, tá? Eu, particularmente, não gosto muito. Eu prefiro fazer toda essa parte de telas no Android Studio. Depois eu copio e colo o código para cá, tá? Eu acho mais rápido, ele é um pouco lento para carregar e tal, mas melhorou bastante. Então aqui está mostrando o layout da tela que eu criei, uma tela bem simples, com o botão voltar um pouco customizado. E aqui embaixo eu tenho o código dele. Esse código aqui, na verdade, aqui eu copiei do Android Studio e vim para cá, então, quando a gente tem um projeto já feito em Android, no Android Studio, quiser
passar para cá, aproveita todos os layouts sem problema algum. O que não tem ainda é o Constraint Layout, tá? Que ele acabou de ser lançado oficialmente, né, com versão estável para o Android, e ainda não chegou a versão estável para o Xamarin Android. Ele ainda está em alpha ou beta, mas fora isso, todos os restantes do código é exatamente o mesmo. Tá? Então, para quem não conhece como é que se escreve uma tela no Android, eu tenho aqui nesse XML, tá? A representação da tela. Eu tenho como componente principal um Relative Layout, tá? Que é um layout onde os componentes, eu posiciono os componentes e digo onde eles estão relacionados a outra informação na tela. Tá? Então aqui eu tenho um texto, tá? Que ele vai... Essas duas informações são obrigatórias, tá? A largura e a altura. Tá? Então eu tenho aqui 3 opções: Wrap Content, Match Parent e um tamanho específico, certo? E então aqui eu estou dizendo que esse texto ele vai ter a largura e a altura que ele precisa para mostrar o conteúdo. Ele vai estar centralizado no parent, que é o layout que ele está. Então esse layout é o principal, que ocupa a tela toda. Ele vai estar centralizado no o texto que ele vai mostrar e o tamanho do texto, certo? Uma coisa importante no Android é que ele tem esse SP e esse DP. Tá? O Android ele funciona em vários tamanhos de telas. Né? A Google ela desenvolveu um produto que ele não precisa se preocupar muito com o tamanho da tela. Então, quando a gente coloca DP, ele vai pegar o tamanho que melhor se aproxima para a densidade do dispositivo que ele está rodando, certo? Então, a minha letra não vai ficar muito pequena ou muito grande se eu variar o dispositivo, ele vai sempre tentar aproximar. Eu uso o DP para imagens ou para posições e o SP é para texto, tá? Então, se o usuário tiver uma configuração normal do tamanho de tela, ele vai usar o tamanho normal. Se o usuário escolher usar letras extra grandes, se não enxergar muito bem, ele vai conseguir pegar esse cara e aumentar o tamanho de acordo com a configuração do usuário. Se eu colocar DP aqui em cima, ele vai ignorar como o usuário gostaria de ver a informação em texto, certo? Então tem um text view e aqui eu tenho um botão. Mesma coisa, no botão eu coloquei um ID, certo? Eu preciso desse ID para identificar dentro do meu código o cara que eu estou usando aqui no layout. Tá? E mesma coisa, ele vai ter a largura inteira da tela, vai ter a altura que ele precisa, vai ficar alinhado no fundo da tela, vai ter 16 pixels aí de margem. Tá? Aí eu coloquei um background aqui, tá certo? Que é um efeito aqui, rola, depois eu mostro para vocês, que é mais fácil. Um texto e uma cor do texto, certo? Então, eu consigo colocar como background de qualquer formato na tela, eu posso definir como é que eu quero que ele vai aparecer. Nesse caso, eu quero que ele tenha uma linha, né, com a espessura e cor, e os cantos arredondados. Por isso que o botão ficou daquele jeito lá. Que é esse jeito aqui. Coloquei uma linha dessa cor, 2 pixels, texto nessa cor. A desvantagem de fazer desse jeito é que eu não tenho o efeito de ripple que eu tenho no Material Design. Quando eu dou um toque, fica aquele negócio se alastrando. Nesse caso, eu perco. Para mim conseguir ter esse efeito de ripple, eu tenho que fazer um trabalho um pouquinho mais trabalhoso, assim, certo? Então, mas só para demonstrar que a gente consegue fazer várias coisas de uma maneira bem simples, tá?
Eu tenho esse aplicativo rodando, tá? Então, a gente vai ver o que ele faz. Mas, basicamente, quando eu clico nesse botão aqui embaixo, ele vai para aquela tela que a gente criou, certo? Eu clico aqui e ele volta para outra tela. Tá? Uma tela bem simples, só para mostrar como é que a gente faz navegação. Eu vou entrar em mais detalhes desse carinha aí daqui a pouco. Como é que tá de tempo aí? Como é que tá de tempo? Tá, beleza. Uma coisa importante, tá, que vocês têm que saber quando desenvolvem para Android, a partir da API 21, o Google lançou uma coisa chamada de Material Design, certo? Então, hoje, todos os aplicativos feitos para Android, eles têm que implementar o máximo possível desse guideline, certo? Então, é uma arquitetura, é uma maneira de desenvolvimento que o Google desenvolveu, tá? O material é bem extenso, tem bastante informação, e uma das coisas que faz com que a gente tenha no Material Design são as cores, tá? Então, o Google, ele colocou uma cor que ele chama de primary, lá em cima é a primary dark e tem as cores dos componentes que ele chama de accent, certo? Então, quando a gente cria um aplicativo, a gente tem que trabalhar já com um tema em mente. Deixa eu abrir aqui o arquivo de estilo. Então, a gente trabalha com um tema, certo? Eu tenho aqui o light e o dark, tá? Na verdade, ele só vai me mudar a cor do texto. Se o tema for light, a cor é preta do texto ou o contrário, é branca. E se for dark, ele inverte. Eu acho que o dark é branca e o light é preto, tá? E aqui, em cima disso aqui, eu defino as cores do meu aplicativo, tá? Isso é obrigatório no Xamarin quando a gente usa App Compat ou quando a gente usa qualquer coisa relacionada à API 21 em diante. Então, a gente vai para a tela principal do aplicativo. Que é essa tela aqui. Uma outra coisa que a gente normalmente vai encontrar nos aplicativos feitos para Android é essa barra aqui em cima que eles chamam de App Bar. Tá? Então, ela substitui, até a versão 4 do Android foi lançada a interface Holo, que tinha o Action Bar. Tá? Então, a gente não usa mais Action Bar e usa esse cara no lugar. Ele é bem fácil de trabalhar. No meu arquivo de layout, eu especifico aqui algumas coisas da minha toolbar, certo? Que vai fazer parte do App Bar. Esse código é basicamente o mesmo, a gente sempre copia e cola, tá? Eu determino algumas cores, umas coisas que já são padrão dentro do próprio sistema e a cor que ele vai usar, o tema, mas é basicamente isso, certo? Não tem nada demais. Eu chamo esse cara depois dentro das minhas telas principais. Essa é a tela principal do aplicativo. Tá? Então aqui eu incluo, tá? Isso aqui é uma coisa específica do layout de Android, eu não preciso, quando eu faço um layout, eu tenho que reescrever todo o código, eu posso reaproveitar códigos dentro de layout.
Então, estou dizendo para incluir esse cara que está em layout toolbar, que foi o que eu mostrei para vocês anteriormente. Tá? Essa tela é a mesma coisa, ela tem um text view e um botão. Exatamente igual à tela anterior. Tá? E a única diferença é que eu incluí uma toolbar ali. Então, toda vez que a gente tem um layout, a gente vai utilizar, vai chamar ele dentro de uma activity que a gente acaba criando. Nesse caso aqui, a minha tela principal é app/activity. Uma outra coisa muito importante ou diferente do que a gente trabalha com Android Studio convencional é esse cara aqui em cima. Essa notation, quando a gente cria uma activity no Android Studio, a gente tem um arquivo chamado de manifest, certo? E o Android Studio vai colocando, mas antigamente a gente tinha que colocar na mão, todas as activities que o nosso projeto utiliza. Com o Xamarin, não precisa fazer isso. Tá? Eu coloco essa notation aqui em cima, dizendo que é uma activity, um label. Aqui no caso, estou dizendo que ela é a activity principal. Então, quando o aplicativo for inicializado, é essa tela que ele vai chamar, essa activity. E ele, em tempo de compilação, ele vai lá e modifica aquele arquivo XML automaticamente para a gente. Que é esse cara aqui. Deixa eu pegar o texto dele. Tá? Então, aqui é um arquivo em XML que especifica as configurações do aplicativo, certo? Então, aqui embaixo a gente não vai ver activities, porque ele vai colocar em tempo de compilação para a gente. Tá? Mas esse arquivo, fora isso, ele é exatamente igual no Android convencional. Eu especifico o nome, especifico a mínima versão que ele vai rodar, a versão que ele está sendo usando como target, o label, tá? E o estilo, o tema que eu estou usando, que eu defini lá nos temas lá nos recursos. Então aqui é a mesma coisa, né? A gente chama o setContentView. Uma coisa que às vezes modifica um pouco, tá? Que o pessoal confunde, eu quero definir o título da minha janela, por exemplo. No Android eu tenho um método chamado setTitle e passo uma string como parâmetro. No Xamarin, algumas coisas eles modificaram para ficar mais de maneira assim, mais próxima do C# que a gente costuma usar em qualquer plataforma. Então, esse método ele não existe no Xamarin. Não existe setTitle aqui, tá? Mas existe a propriedade title. Então, quando eu escrevo na propriedade title, ele chama esse método internamente e define o título da minha janela. Tá? Então, são pequenos detalhes que variam um pouco, tá? Mas a ideia é a mesma, certo? Então, eu tenho o setContentView, defini o layout que eu vou utilizar. Aqui eu chamei, eu criei um acesso a root layout para mostrar os botões lá depois. Tá? Aqui eu criei o botão. Aqui eu defini a minha toolbar para ser a tela, a toolbar principal lá em cima. Tá? Uma outra coisa que vocês podem perceber às vezes a tela some aqui, a setinha. Eu tenho essas opções aqui, certo? Essas opções, eu tenho ícones e tenho um menu. Tá? Esses caras aqui, eles são definidos no arquivo de recurso, exatamente igual a gente faz no Android, tá? Lá no Android com Java, certo? Então eu coloco vários itens, eu defino o ID, uma imagem se ele tiver, se ele vai sempre aparecer, ou se ele nunca vai aparecer, vai ficar como um menu. Aqui são os botões, e aqui como eu coloco o Never, ele vai ficar no menu ali do lado. Ok? Deixa eu botar a tela aqui.
para a gente ver mais ou menos. Então eu tenho essas opções aqui, Toast, Snack Bar e Alert Dialog, ficaram como menu por causa da opção Never no Show as Action. E aqui eu tenho dois botões, que são esses dois de cima, certo? Que tem um título e uma imagem, certo? Eles estão como always, então eles vão sempre mostrar como imagens. Tranquilo? Alguma dúvida aí? Então vocês podem observar que para desenvolvimento para Android, eu tenho que fazer parte em XML e parte em C#. E aqui no código em C#, eu estou criando o menu, inflando aquele cara lá que eu criei no menu para vocês. Então, quando eu chamo executa essa instrução, ele coloca o menu na minha tela. Tá? É bem simples também de fazer. E as ações dos botões são aqui OnOptions Items Selected, certo? O método tem o mesmo nome em Java, tá? Ele recebe o parâmetro do menu, e aqui eu verifico qual o ID e chamo a ação necessária. Então aqui eu tenho o Toast, ele vai executar esse cara aqui, vai chamar um show Toast. Toast, para quem não sabe, é essa informação aqui, tá? E ele é bem simples de chamar. É só executar esse método, tá? Ele monta um texto com o texto e a duração que eu quero, chama um show, chama aquela instrução. A outra opção que tem, que foi lançado mais recentemente, é esse Snack Bar, tá? Então ele mostra uma informação aqui embaixo e eu tenho uma ação que eu posso responder para ele. Nesse caso ele está esperando até eu clicar em OK para assumir. E aqui é a mesma coisa, eu preciso definir que layout que ele vai aparecer, por isso que eu tenho esse root layout lá em cima no Find View by ID, tá? Eu tenho a duração aqui como indefinido, por isso que ele ficou esperando. Eu defini a ação, o texto que ia aparecer, e o que ele executaria, eu poderia colocar, aqui ele entraria como um lambda vazio, mas poderia chamar um outro método, fazer alguma coisa que for necessário. Aqui agora vem a parte de diálogo, tá? Essa é uma tela de diálogo. Isso aqui não é obrigatório, eu posso tirar esse cara também, tá? Esse texto aqui de cima. Eu tenho 3 botões, de 1 a 3 botões. O positivo, o negativo e o neutro são as opções que a gente entende aí como mais perigosas, mais indiferentes e tal. Eu clicando aqui em alguma delas, ele vai me mostrar e já vai sumir o meu Snack Bar. Tá? Para fazer uma janela de diálogo, também é um padrão convencional. Tá? Eu crio um builder, um Alert Dialog Builder, defino aqui a construção dele, defino a mensagem, um título. Se eu não colocar título, até deixei aqui no código, é só remover esse cara. E os 3 botões, eu defino o texto, um método que vai ser chamado, e aqui eu coloquei dentro do Lambda, e aqui eu coloquei uma chamada de método normal, são as opções que a gente tem para trabalhar, certo? Alguma dúvida aqui? Tranquilo? Uma outra coisa que existe no Android é a navegação, tá? Então, programação, desenvolvimento para Android, na verdade, é navegação entre várias activities. Isso é desenvolvimento de um aplicativo para Android.
E não é nossa responsabilidade de criar activity, certo? O Android, ele deixa para o sistema operacional cuidar disso. Existem dois tipos de chamadas de activities, tá? A explícita e a implícita. A explícita eu digo, eu quero o Android, né? Sistema operacional Android, me abra activity tal. Ele vai lá e inicializa aquela activity. A outra eu digo, ó, me abre uma activity que serve para enviar e-mail, me abre uma activity que lê PDF. Tá? Essa é a maneira explícita, não implícita. Então, nesse caso, aqui nesse Go Basic Activity, tá? Que é a mais simples de todas. Cadê? Acho que ela ficou mais para baixo. Tá aqui. Essa aqui. Então, eu crio um intent, tá? O intent é que me diz como que eu quero chamar uma outra activity. E nesse caso, como está explícito, eu estou dizendo que eu quero essa activity aqui. Essa aqui, que é a do Basic, aquela primeira que a gente viu. E chama essa instrução, passando o intent, ele vai lá e abre aquela activity, tá? Que é esse cara aqui. Mesmo esquema, tem que usar o bundle, né? Coloca lá o text, alguma coisa assim. A gente tem as mesmas restrições, tá? Só pode passar dados simples, tá? Tem como passar objeto, mas é muito complicado e não vale a pena. Mesmo no Java a gente não usa, tá? Mas o restante é igual. Aqui, eu estou abrindo outra activity. Então, nesse caso, ele está chamando a transição padrão do Android de navegar de uma tela para outra. Tá? Mas eu quero uma navegação diferente. Como nesse caso, eu quero que ela deslize para o lado quando vai e quando volta. Certo? Então, eu tenho que especificar uma animação. Mesma coisa, tá? Animação, arquivo de recurso, que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho essas duas, tá? Então eu estou dizendo aqui que ela é translate, que ele vai modificar de posição, e tem um alpha que ele vai modificar a opacidade, então vai escurecer, vai assim desaparecendo a minha activity, a que está saindo ou a que está entrando. Então eu tenho duas animações, uma de saída e uma de entrada. Então o processo é o mesmo, tá? Que eu fiz anteriormente, eu chamei a minha activity explicitamente, mandei iniciar, mas eu coloco esse cara aqui, ó. Que tem a mesma coisa que no Android em Java, que eu quero que eu use essa transição aqui, tá? A que está entrando e a que está saindo. Por isso que ele vai fazer aquele efeito. Esse efeito um pouco diferente, tá? Pode fazer vários efeitos, depois tem uma mostrando fragment, que uns efeitos bem diferentes também. E o último caso de activity é essa implicit, tá? Nesse caso aqui ele acho que vai abrir o navegador, certo? Então eu estou chamando uma activity passando algumas propriedades que no caso é um endereço. Tá. Então ela está aqui, eu estou criando um intent. Em vez de passar uma activity, eu passando um endereço de internet, tá? Então, eu posso, aqui está comentado, então eu posso abrir uma página da internet, eu posso abrir o discador, tá? Eu mudo aqui a minha URI
passando o número de telefone. Eu posso abrir um mapa também, certo? Eu passo aqui a geolocalização da latitude e longitude e ele vai me abrir o mapa, tá? Então, assim que funciona quando a gente quer abrir uma activity, sem especificar qual activity, mas especificando o que ela faz. Se por acaso eu tiver 2 aplicativos de mapa no meu celular, ele vai perguntar qual aplicativo que eu quero usar. Como acontece com foto, normalmente acontece isso. Alguma dúvida aqui nesse aplicativo? Ele é bem básico, só para dar um entendimento de como que funciona o Android, certo? E mostrar mesmo que não tem diferença, tá? Quando a gente está usando o Xamarin. Tá? Esse é o ponto importante que eu queria passar para vocês. Tá? É a mesma coisa, eu mudei a linguagem, eu aproveito o meu código C# em outras plataformas, eu tenho a mesma performance, eu tenho a mesma interface gráfica, certo? Então, não perco visualmente, não perco em performance e eu ganho em compatibilidade. Só uma coisa, aqui é uma solution, tá? Então, eu tenho vários projetos, tá lá no GitHub, tá, o link está na apresentação. E quando eu quero definir qual projeto que eu quero chamar aqui, eu defino como set as startup project, tá? Então, mesma coisa acontece no Visual Studio. Então, eu vou chamar esse cara aqui, acho que eu já compilei ele, vou pedir para ele rodar. Alguma dúvida com relação ao Android? Cada um é um app. Eu fiz uma solution com vários apps, tá? O que não tem aqui, eu poderia ter uma app compartilhada que tivesse acesso a banco de dados ou acesso a um serviço. Então, normalmente, quando a gente faz um projeto para Android e iOS, a gente coloca os dois na mesma solution, cria um aplicativo para iOS, um aplicativo para Android, um projeto para iOS, para Android, e mais ou 2, ou 3, ou mais projetos de compartilhamento de código. Certo? Então, uma outra coisa que existe... Alô? Posso fazer uma pergunta? Claro. Dá para exportar o código, vou fazer o meu core todo ali em .NET, aí depois exporto e importo no Java, em C++, alguma coisa assim? O contrário, tu vai... no Java, falou do Java, né? Faço no C# e importo no Java. Por exemplo, tem um aplicativo já Java rodando e eu quero só usar o core. Então, aí eu já não sei te dizer, porque eu acredito que não, né? O que tu vai... Teu aplicativo, tu tem o código todo já feito em Java? Já fez em Java, tudo em Java. Aí só que eu quero trocar o core para ficar em .NET, por exemplo. É porque assim, aí no Visual Studio você faz digamos assim, o front em Android mesmo, certo. E o core você faz em .NET, com todas as libs. Eu posso ter um desenvolvedor Java fazendo front e eu fazer o back-end, todos os hash, API, todas as outras partes, em C#. Então, é a mesma coisa que eu fiz aqui. Só que ele vai ter que ter o Visual Studio e fazer em C#, né? Mas assim, nesse caso, ele não vai fazer o código do front, vamos chamar de front-end em Java, tá? Sim. Ele não vai conseguir chamar o C# de lá. Existem umas coisas que o pessoal faz, não sei, que é o que o Ângelo estava citando, que é chamado de binding, tá? O que é esse processo de binding? Nada a ver com MVVM, tá? O processo de binding é quando a Xamarin, ele pega o código original, vamos supor, todo o SDK do Android, ele faz um binding para C#. Então, ele transforma aquele código todo em Java em C#. Tá? Existem várias bibliotecas que o pessoal faz isso. Eles pegam um código lá, o cara já fez tudo em Java, eles fizeram um binding para transformar aquele em C# para mim poder utilizar no Xamarin. Tá?
não sei se nesse caso serviria para ti. Daí tá? daria para migrar o aplicativo, né, para o Xamarin, pelo menos. Então, assim, tem alguns componentes, tem um componente bem legal de tab, que tem umas tab com umas animações bem loucas, que foi feito em Java, Android. O cara foi lá e portou aquilo para C#. Então, ele pegou aquele código Java, fez um bind, gerou uma DLL em C#, que chama aquelas rotinas em Java que estava lá, entendeu? Oi? Isso, No iOS é a mesma coisa. A gente tem isso para o Android, do iOS eles importam do Swift, do Objective-C. Tem. Tá? Existe o Xamarin. Tu vai falar um pouco disso aí depois, né? Ou vai conseguir? É que o Ângelo estava com um problema. Ele vai falar, tem o TestY, desculpe, que faz tudo isso aí. A gente faz toda a interface gráfica. Existe uma coisa muito legal chamada de teste record. Não, Xamarin Test Recorder, né? Que a gente pega o aplicativo e vai executando várias tarefas dentro dele, ele grava tudo que a gente fez, ele gera um código formato... Não, aquele... Me fugiu o nome. Quando a gente faz testes, né, eu estou com Excalibur, mas não é Excalibur, não sei porque que Calabash, isso. Ele gera um código parecido com Calabash. Tá? Né? Então ele gera esse código e a gente salva esse código. O que legal é isso, a gente salva esse código, sobe para a plataforma de teste que eles têm. Eles testam tem 2.500 dispositivos, tanto para iOS e para Android. E ele vai repetindo todas as tarefas que a gente fez nos aparelhos que a gente deseja testar. E ele diz, esse aparelho aqui não funcionou, isso aqui o botão sumiu. Ele faz esses testes e retorna para a gente depois. É bem legal. Tá, depois tu fala então. Tá, aqui só mostrar esse código aqui, né, que também tem um pouco de animação. O Android, além de Fragment, além de Activity, ele tem o Fragment, né, que é um pedaço de tela que eu incorporo dentro de outra Activity, certo? Então, é exatamente a mesma coisa que a gente usaria no Android normal, lá com o Android Studio, a gente usa aqui. Então, Android, Xamarin Android e Android com Java são muito parecidos, a performance é muito parecida, então vale a pena usar. Não deu para mostrar aqui um pouco do iOS, tá? Mas o iOS é a mesma coisa, tá? Quando a gente programa com Xcode, normalmente a gente cria o que chama de storyboard, certo? Lá a gente cria as telas, faz a ligação entre elas usando segues. É exatamente a mesma coisa. Eu tenho um pouquinho, assim, não gosto muito das ferramentas de edição do Xamarin. Então, quando eu estou programando com Android, com iOS, eu edito no Xcode todas as minhas telas. Mesma coisa. O código é exatamente igual, ele vai usar tanto do Xcode ou eu editar dentro do editor de storyboard do Xamarin, tá? Do Xamarin Studio, e funciona igual. Eu tenho que criar a View Controller, ele vai criar igual. Então, é a mesma coisa que eu mostrei aqui para vocês, que conhece de Android, a comparação entre Android e o Xamarin Android, acontece a mesma coisa com iOS e Xamarin iOS, tá? O mesmo princípio, o mesmo funcionamento, o mesmo entendimento nativo de cada plataforma, então das bibliotecas que existem. Tem que entender o que é uma Activity, por exemplo, para programar em Android, também tem que entender para Xamarin Android. No iOS é a mesma coisa, eu tenho que entender de UIKit para conseguir montar as telas, tá? View Controller para conseguir ter todo aquele funcionamento entre as telas do iOS. Alguma pergunta, alguma dúvida? Tá, esse código do Android está no GitHub, tá? Depois eu subo um do iOS para vocês verem também. Se tiver alguma dúvida. Não está ali o slide, mas vocês têm acesso ao slide depois, né?
Eu vou passar o slide para todo mundo depois. Aí pode ir lá, mandar um e-mail, tem um e-mail, tem um Twitter, qualquer dúvida, qualquer projeto que vocês estejam fazendo, quiser perguntar, estou à disposição. Tá bom? Beleza. É isso aí, pessoal. Valeu, parabéns.